E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma resolução de questões de cálculos químicos. Então roda a vinheta, logo logo a gente volta. Então, queridos, começando aqui com a primeira questão que eu separei para vocês, tá? Então, olha só. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Então vocês vão lembrar que o gás de cozinha é feito da destilação do petróleo, né? E ele é composto majoritariamente de dois gases, que são o propano e o butano. Vamos ver o restinho da questão, o que eles nos dizem. Considerando o processo de combustão completa, ou seja, não tem nada de rendimento aqui, se está falando de combustão completa, de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, então só vai ter C4H10, que é o nosso butano, a mínima quantidade desse gás, do butano, que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de. Então ele quer saber qual a quantidade em quilogramas. Olha aqui, ó, todas as respostas já são em quilogramas. Concorda comigo? Então, ó, todas as respostas estão em quilogramas, então ele quer saber qual que é a quantidade desse gás, que é o butano, para deixar de queimar 1 quilo de CO2 por dia. Então vamos à nossa reação química. Olha só, a reação do butano é C4H10 mais O2, né? Porque tem uma combustão, gerando CO2 mais H2O. Ok? Então essa é a reação crua, sem balancear. Eu preciso balancear ela. Para balancear, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, ó. A gente vai colocar 4CO2, porque lembra de tu vai usar o macho, vai começar pelo carbono. Eu tenho 4 carbonos aqui desse lado, eu vou ter 4 carbonos do outro lado. Depois a gente vai colocar 5 mols de água aqui, porque eu tenho 5 vezes 2, 10 hidrogênios, é a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui desse lado. E aqui vai colocar 13 sobre 2, ou 13 meios de O2. Por que isso? Porque olha só, 13 vezes 2 dá 26, dividido por 2 dá 13. Ou seja, eu vou ter 13 oxigênios desse lado esquerdo da reação, do lado dos reagentes. Agora aqui, ó, 4 vezes 2 eu tenho 8 oxigênios, mais 5, 13. Então eu tenho 13 oxigênios do lado dos reagentes e 13 oxigênios do lado dos produtos. Ok? E aí, balanceada a reação é fazer as relações. O que a gente vai ter que relacionar? A gente vai ter que relacionar o butano, que é o C4H10, com o gás carbônico, que é o CO2. O resto vocês esquecem, não precisa fazer do oxigênio e da água, porque ele só está pedindo a quantidade de butano em relação a 1 kg de CO2. Então a gente tem a relação principal, que 1 mol de butano vai gerar 4 mols de CO2, beleza? Esse 1 mol de butano, quando a gente está passando para massa, porque ele quer em quantidade de massa de quilogramas, ele é 58 gramas de butano. Agora, do CO2 eu vou fazer 44 gramas, que é a massa molar do CO2, vezes 4, porque eu tenho 4 mols, ok? Meu X vai ficar no butano, e no CO2 eu tenho 1 kg. Ah, isso mas não precisa passar quilograma para grama. Tu pode passar. Mas se tu notar aqui, ó, quando tu fizer a regra de 3, essa grama com essa grama aqui vai embora, tá? Então vai sobrar somente quilogramas. Se vocês fizerem essa continha, vocês vão ver que esse lado direito aqui é muito maior em proporção ao lado esquerdo. Então, obrigatoriamente, eu já vou ter que ver que vai ser menor do que 1 kg esse meu X, ok? Porque 4 vezes 44 é muito maior que 58. Então, tu já eliminaria a letra C, a letra D e a letra E, ok? Agora, fazendo as contas, a gente vai achar 0,33 quilogramas de butano, ou 330 gramas de butano. Eu já coloquei direto em quilograma porque é o que a resposta da letra B está dizendo. Tudo certo? Então, a resposta dessa
vai ser a nossa querida letra B. Certo? Então a nossa resposta vai ser a querida letra B. Próxima questãozinha. Olha só. Essa é mais de matemática do que de química, mas estava na prova de ciências da natureza. Então, as indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica, que é o SiO2, e 10% em massa de água, que é H2O. Então, imagina que eu tenho uma massa, 45% dessa massa é sílica, 10% dessa massa é água, ok? Durante a secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Então, o que é umidade? É a água, não é a sílica, ok? Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila seca será D. Então, vamos ver qual foi meu raciocínio. Então, imagina que eu tenho uma amostra de 100 kg, tá? Nessa amostra de 100 kg, 45 vai ser sílica, que seria os 45%, e 10 quilos vão ser água, que seria os nossos 10%. Então eu só passei essa porcentagem para 100. Então eu tirei essa porcentagem, vai ficar bem mais fácil a gente colocar em unidade de massa, né? Só que lembra, quando a gente tira a umidade, a gente vai tirar a água, a gente não vai mexer na sílica, certo? Então, se eu tinha uma amostra de 100 kg, eu eliminei 10 kg de água, eu vou ficar somente com 90 kg dessa amostra. Lembra, a sílica não se alterou em nada. Então, olha só, se eu tenho 90 kg, que é toda a minha amostra, seria o 100%, 45 gramas, que era a massa da sílica que não se modificou, vão ser X. Beleza? Vocês podem notar que 45 é a metade de 90, né? Então, do outro lado, o x vai ser a metade de 100, que vai ser 50%. Tudo certo, queridos? Então, aqui são essas duas questões do Enem que eu separei para a gente fazer na aula de hoje. Se quiserem mais questões, vocês respondam nos comentários, vocês me chamam no Instagram, me chamam no Facebook, porque o estudo não pode parar, a escola não pode parar. Beleza, queridos? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.